Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina pela internet, aleluia, Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei da Glória. Amém? Graças a Deus. Mais uma vez, transmitindo a você a palavra de Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe ricamente, poderosamente. Sabemos que há uma grande luta, há uma grande batalha. Nós temos que estar preparados para isso, querido. Não podemos fugir disso. E conhecer cada vez mais os mistérios de Deus. O que é o mistério de Deus? É aquilo que a palavra de Deus revela. Amém? Para você e para mim. Tá certo? Muito bem. Aqui está então, nós colocamos aí na minha página na internet, Francisco Lucas, esse tema tão importante que precisamos entender, não é? Aprender cada vez mais para que possamos ser vencedores e jamais derrotados. Amém? Para isso precisamos o quê? Conhecer as armas da nossa guerra. Eu coloquei a passagem de Efésios, capítulo 6, onde ele fala, o apóstolo Paulo nos adverte a uma vida de fato disciplinada. Amém? Do viver espiritual realmente sem meio termo. É necessário nascer para Deus de verdade. Ele diz algo muito importante: vestir toda a armadura, para poder suportar as artimanhas, o operar de Satanás, ao levantar do diabo contra a igreja. Isso aí, querido, eu acho que não pode ser algo novo para você e para mim. Então precisamos, aleluia, pelejar essas batalhas. Para isso, aqui está a palavra de Deus para nos ensinar, nos fortalecer e nos capacitar a vencer cada batalha. Tá certo? E o tema então é pecado. Eu quero ler aqui para você, para resumir, tentação. Satanás ataca, esse é o tema. Satanás ataca o indivíduo cristão, principalmente através da tentação. E ele enfoca essas agressões em duas áreas. Então, eu quero aqui resumir a primeira área, aleluias, que é os desejos do mundo. Muito bem, ele procura tentar o crente a tornar-se absorto no sistema do mundo, ou escravizado por ele. E aqui está então 3 itens importantes nesse tema. Fazer das bênçãos materiais que o mundo oferece um desejo central. Fazer das bênçãos materiais que o mundo oferece um desejo central. Já falamos sobre isso. Procure na página aí Francisco Lucas e você vai encontrar 2 mensagens sobre o pecado. Segundo, fazer da honra e reconhecimento deste mundo um objetivo importante. Veja bem, fazer da honra e reconhecimento deste mundo um objetivo importante. Terceiro, fazer do conforto da nossa unidade com as pessoas deste mundo a base para a nossa segurança. Esses 3 temas, aliás, foram abordados nas 2 mensagens. Eu queria só resumir. Agora, eu tenho uma passagem bíblica aqui, que ela é importantíssima para a nossa vida espiritual. Está ali em 1 João 2,15, onde está escrito: não amem o mundo, nem nada que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém? Isso mostra, querido, que não há um meio termo. Não se pode amar a Deus e as riquezas deste mundo. Então, essa passagem tem muito a ver
com esses três itens que nós abordamos aqui, tá certo? Nesse estudo. Mais uma vez, não amem o mundo, nem nada que há no mundo. Nada. Entendeu? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nos traz o que? As palavras de Jesus. Que é para os seus discípulos, para mim e para você. Vós não sois mais desse mundo. Quer dizer o que, amado? Que a nossa riqueza não está aqui. Então pare de correr. Pare de ser escravo de Satanás. Amém? Age com sabedoria. Entenda que a nossa pátria está nos céus. Que lá existe uma nova Jerusalém já pronta, onde iremos habitar eternamente. Apocalipse 21 e 22. Tá certo? Deus te abençoe. Muito bem. Agora, o item 2. Primeiro, os desejos do mundo. O 2, os desejos da carne. E veja bem o que está escrito. Os desejos da carne. Através da obra de Cristo na cruz, o verdadeiro cristão é liberto dos resultados do pecado e do poder do pecado. A passagem bíblica, eu quero que você leia depois, está ali em Romanos 6, versículos 6 e 14. Você pode consultar lá. É exatamente isso. Cristo nos libertou do poder do pecado. E veja bem o que está escrito. Veja bem. Através da obra de Cristo, da cruz, o verdadeiro cristão. Então aqui é colocado uma coisa interessante. O verdadeiro cristão. E a recém, nós vimos a passagem de 1 João 2,15. Amém, amado? Não há meio termo. Tá certo? Através da obra de Cristo na cruz, o verdadeiro cristão é liberto dos resultados do pecado e do poder do pecado. Ele é liberto dos resultados do pecado e do poder do pecado. Esta é a obra de Cristo. Este é o poder do sangue de Jesus. Ele não só purifica os nossos pecados, ele nos guarda de todo o pecado, nos dá vitória sobre todo o pecado. Essa passagem, amado, eu já coloquei, não é uma pregação, uma palestra, pregação, como você quiser, onde fala, aleluia, não é? Somos o que? Santos ou pecadores? Somos escravos do pecado ou libertos do pecado? Para viver uma vida de liberdade na presença de Deus. Liberto do pecado. Muito bem. Em João 8, se não me engano, 34 em diante, está escrito: o homem é escravo do pecado, mas se o Filho o libertar, verdadeiramente, ele será livre. Ou é livre. Tá certo? Então, o que está em Romanos 6, versículos 6 e 14, está em consonância com as próprias palavras de Jesus lá em João, capítulo 8. Aleluia! O homem é escravo do pecado. Mas se o Filho o libertar, verdadeiramente, não há um meio termo, ele será livre. Palavra de Deus. Agora eu pergunto uma coisa, é isso que nós temos confessado? É isso que a igreja tem pregado? Que você é livre do pecado? Que você pode agora viver uma vida santa? É isso? Não, nós temos confessado o contrário. Ouvido muitas vezes palavra que realmente é o que o diabo quer ouvir. Nós somos pecadores. Ser pecador na sua essência é derrotado das tentações do pecado. É viver uma vida de derrota. Eu te pergunto uma coisa, esses dois versículos, é isso que está referindo? Como é que nós confessamos uma coisa quando a palavra de Deus, ela confessa o contrário? Amém? Muito bem. Vamos aqui seguir. No entanto, ele ainda vive num corpo físico, que é sujeito a apetites e desejos naturais. Veja bem. Aleluia. Satanás usa essas coisas para tentar fazer com que o cristão dê maior importância a eles
do que os estímulos e orientações, aleluia, ao Espírito Santo dele, de Deus. Aleluia. O que ele está falando? Ele está falando aqui, amado, Gálatas capítulo 5, ali onde fala sobre essa luta, essa guerra que existe entre a carne e o Espírito, e entre o Espírito e a carne. Aleluia. Quer dizer, a nossa carne não quer, mas nós o quê? Nos convertemos a Cristo, de coração, de espírito, de mente. Então nós sabemos, que a palavra de Deus é a verdade. É a palavra da liberdade. Glória a Deus. Então, nós fizemos o quê? Tomamos uma decisão, aliás, de viver uma vida com Deus. Entendemos a proposta de Deus, a palavra de Deus e a aliança que Ele nos estende. Essa aliança, amado, na verdade, Ele já fez tudo. É a nossa parte. É obedecer a palavra dele. Ser submisso ao seu amor, que se estende através de quê? Da palavra, que é a verdade. Que nos dá liberdade e uma vida de vitória e de bênção. Então, veja bem. Eu quero repetir para você. A obra da cruz de Cristo, através da obra de Cristo na cruz, o verdadeiro cristão é liberto dos resultados do pecado e do poder do pecado. Romanos 6, 6 e 14. No entanto, ele ainda vive num corpo físico, que é sujeito a apetites e desejos naturais. Satanás usa essas coisas para tentar fazer com que o cristão, veja bem, dê maior importância a eles do que os estímulos e orientações, aleluia, ao Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. Então é isso que Paulo se refere, aleluia, o quanto é importante viver uma vida de fato na presença de Deus. E nós ouvimos o que está escrito em 1 João 2,15, não amem o mundo, nem nada que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluia. Por quê? Porque o seu coração não pode estar nesse mundo. Aleluia. Puxa, eu creio que a palavra, essa passagem bíblica, está no teu coração aí na mente. A palavra de Jesus. O que adianta o mundo, o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? A gente sabe que tudo isso vai ser desfeito, querido. E a nossa pátria é no céu, mais uma vez. Aleluia. É lá que vamos habitar com Deus. Não se iluda. Tá certo? Não se iluda. Veja, Satanás usa essas coisas para nos tentar. Não é? Aleluia. E fazer com que o cristão dê maior importância a eles do que aos estímulos e orientações do Espírito Santo que está dentro de nós. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 5 e versículo 9. Depois veja lá. Isso vai te fortalecer mais ainda. Romanos 8, 5 e 9. Aleluia. Veja também, eu vou colocar aqui, Tiago 1, 14. E também Efésios 2, 3. Capítulo 2, versículo 3. Consulte lá. E, querido, tome posse disso. Esta é a palavra de Deus. Nós temos recebido ensinamentos completamente contrários. Isso nos leva, claro, a olhar mais para Gálatas 5. Leia também Gálatas 5. Agora, Paulo diz o quê? Se nós, de fato, nos convertemos a Deus, nascemos para Deus e vivemos uma vida verdadeira com Deus, aleluia, o que ele está dizendo? Que a carne não terá poder contra nós. Aleluia. Seremos sempre mais do que vencedores. Aleluia. Se andemos no Espírito, então jamais satisfaremos as concupiscências da carne. Quer dizer, há uma luta, estamos aqui ainda. O mundo em que nós vivemos é pecado, tentações, libertinagem. O que está aqui cada vez mais e mais é o que não presta. Então, precisamos entender que cada vez que o mundo vai descendo para o inferno, é um motivo de tanto pecado, de tanta iniquidade, homossexualismo, não é? Misericórdia.
quanta coisa, aleluia, e está por aí, e toda a ênfase da mídia, não é, de uma certa estação aí de televisão, misericórdia, dá nojo, né? A gente chega a sentir alguma coisa ruim, porque a gente conhece a palavra de Deus e sabe o que está acontecendo. Mas o que tem que trazer isso para nós, realmente, amado, é nojo, não é? E não apego a essas coisas. Então, veja, precisamos ter, não é, claramente um viver com Deus, na luz, para que possamos compreender o mistério desse mundo terrível que está aí e viver uma vida no Espírito, sem brincar. A batalha é grande. Está em Efésios 6 que eu coloquei. A batalha é grande. Então não podemos negligenciar o inimigo que está aí a cada dia para nos tirar da presença de Deus. Amém, querido? O seu prazer é roubar, matar e destruir. Quantas vezes vamos dizer isso? O próprio Jesus fala isso. Aparece que muitas vezes isso não faz sentido. Como que não faz sentido? Amém? Receba a palavra de Deus no teu coração. Aleluia. Então ele usa essas coisas, é claro, vai usar sempre. Isso chama-se tentação. Mas quem dizer? Quem diz, né, que devemos cair na tentação? Pelo contrário. Aleluia. Devemos viver uma vida de fé na palavra de Deus, de santidade. E entender lá o que Pedro fala. Não é? O que ele diz a respeito? Oh meu Deus, que precisamos ser santo. E Paulo declara que aquele que não for santo não verá Deus. Pedro diz, sede santo, como vosso Pai é santo. Glória a Deus. Então essa palavra vem para isso, querido, para te conceder vitória, sair da mentira de Satanás, que anda por aí, tá certo? Em muitos lugares. No momento onde o evangelho é pregado, não é com baita portão, de qualquer maneira, de qualquer jeito, chamado o evangelho do amor. Acho que isso não é só no mundo que está sendo pregado, mas também no meio da igreja. Não é? De outra maneira, sim. Mas, veja, a maior expressão de amor é você entender que uma pessoa sem Jesus está morta e que precisa ouvir o evangelho. Aleluia. E ser esclarecida da situação que ela vive, para que venha para Jesus e seja salva. Aleluia. Paga no preço para isso. É o maior amor que existe. Nossa família, nossos amigos, enfim. Amém? Muito bem. Aí está então essa passagem bíblica. Nós temos aqui então uma continuação. Diz assim, ó. A vitória original de Satanás. Foi nas áreas do mundo e da carne que Satanás obteve a sua vitória original, na tentação do primeiro homem e da primeira mulher. E estas ainda são as suas táticas, hoje em dia. Significa, Satanás não mudou. Ele coloca aqui, ó, porque tudo que está no mundo, a cobiça da carne, desejo de satisfação, aleluia, sensual, e as concupiscências dos olhos, aleluia, e o orgulho da vida, confiança em nossos próprios recursos e na estabilidade das coisas terrenas. Essas coisas não procedem do Pai, mas são do próprio mundo. Por isso, não devemos amar ao mundo. Aleluia! Glória a Deus! Deus não divide a sua glória com ninguém. Agora, veja, isso é uma palavra correta, né, que a Bíblia nos transmite, mas pelo conhecimento da palavra, amado, nós temos que chegar a esse ponto de nós mesmos também, entender que não somos mais desse mundo. E que se há alguma coisa ainda que nós estamos nos apegando a ele, tem que romper isso. Nascer de novo é romper completamente com o mundo em que nós vivemos. Amém, amado? E viver uma vida a partir daí para Deus e na eternidade. Aleluia? Então, veja, isso é muito sério. Agora, veja bem, ele traça aqui 3 áreas importantes que eu quero voltar a repetir. Primeiro, cobiça da carne, desejo de satisfação sexual. Segundo,
concupiscência dos olhos, desejos cobiçosos da mente. Terceiro, orgulho da vida, confiança em nossos próprios recursos e na estabilidade das coisas terrenas. Essas coisas não procedem do Pai, mas são do próprio mundo. Eu te pergunto, quem é o príncipe desse mundo? Se não é Satanás e o próprio Jesus quem revela. Ele é o príncipe desse mundo. E esse mundo está sob o seu governo. Amém? Agora, que mundo é esse? Daquele que não é de Deus, que é conduzido a cada dia, achando que é livre, achando que está com tudo, faz o que quer, não é? O corpo é meu, o dinheiro é meu, ninguém tem nada a ver com isso, nem Deus. E qual é o fim disso? A gente sabe, amém, amados? E não podemos desejar, mas que a igreja possa transmitir a palavra de Deus, o Evangelho, e saber que aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. Aleluia. Os seus pecados são perdoados e não só isso. Deus o guarda, aleluia, a cada dia. Precisamos tomar posse da palavra de Deus. Tá certo? Glórias a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então, não vamos adiante, depois queremos então, em outro momento, estar compartilhando sobre esse tema ainda, de guerra espiritual, de viver cristão de fato, para a tua vida, tá certo? Então que Deus te abençoe nessa palavra, amém, amados? Que você possa ouvir, que você possa consultar essas passagens, que há muita coisa, entende? Que nós temos ouvido, que não são verdades, dentro da própria igreja, amém? Me desculpe dizer, eu tenho que dizer, não estou aqui para, sabe, claro que não. Então, você precisa ler muito a Bíblia, conhecer mais a palavra de Deus. Ore a Deus, peça sabedoria, para que quando você ouvir também as pregações, você possa estar aqui, ó. Aleluia. Nós precisamos ouvir sim. Nós precisamos estar sempre conscientes, que precisamos estar vigilantes de tudo. Tá certo? O tempo em que nós vivemos são difíceis. Um tempo difícil. Aleluia. Jesus está voltando. Então, tudo está se afunilando cada vez mais. Nós precisamos ser zelosos com a nossa espiritualidade, porque disso depende a nossa eternidade. Levanta-te, tu que andas, sai das trevas e venha para a luz. Tá certo? Que Deus te abençoe. Agora entenda uma coisa. A porta é estreita. E quem diz isso não sou eu, é o próprio Jesus. Ou a gente realmente nasce para Deus de fato, ou não vamos a lugar nenhum. Mas não é isso que Deus quer. Portanto, a palavra vem para nos exortar, para nos colocar na posição certa. E assim, viver uma vida não de ilusão, não de fantasia, não de diz que me diz que, mas uma vida firmada completamente na palavra de Deus. E na comunhão, na direção e na sabedoria do Espírito Santo, que Deus o enviou para estar conosco. Acima de tudo, essa unidade, palavra e o Espírito Santo. Amém? E aí está a igreja sim, amém? Para congregar, para participar, mas com o olho na palavra de Deus e o coração no Espírito Santo. Pai Santo, em nome de Jesus, abençoe essa pessoa agora, Senhor. Essa palavra venha trazer conhecimento, sabedoria, fortalecimento, edificação e vitória na sua vida. Em nome de Jesus. Tá certo? Deus te abençoe até lá. Até a próxima. Estaremos voltando nesse nível, nessa dimensão da palavra de Deus. Deus te abençoe.